Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para a área profissional dos taurinos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Sejam bem-vindos ao Sensibilismo Tarô, né? Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Comente aqui se vocês querem mais leituras como essa. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismotarot.com. Começar aqui com o Knowledge. Seu esforço está valendo a pena. Lua nova em Capricórnio. Touro, os signos de terra em geral, né? Falam muito da dedicação, da disciplina, do esforço, da entrega, do cultivo, né? E aqui vem a confirmação de que algo que você está fazendo vai trazer frutos positivos. Para alguns eu sinto que algo tá soando um pouco como um sacrifício, mas não é um sacrifício, é um enfrentamento. Vocês estão aprendendo a lidar com uma energia, com um tipo de situação, com um tipo de pessoa. Porque tem certos tipos de energia que elas não... elas sempre vão aparecer na nossa vida. E o que vai mudando é a maneira como a gente lida. Então, as primeiras vezes que a gente enfrenta, a partir do momento que a gente começa a realmente enfrentar aquilo, é difícil, é doloroso, porque antes a gente podia estar fugindo, estar simplesmente tentando evitar aquilo, culpando, responsabilizando o outro por ser daquele jeito. E esquecendo da nossa participação, da nossa parcela, que é como a gente lida. E aí, quando a gente se propõe a, tá, eu entendi que essa pessoa é assim, essa situação é assim, na vida profissional eu vou me deparar com isso, o que é que eu faço para não ser tão difícil para mim, para não ser tão ruim para mim? Aqui com o tarô, aliás, com o oráculo do mapa encantado veio o resgate. Deixa eu ver aqui a afirmação dessa carta. Você está sempre seguro e protegido, livre para ser você mesmo. Às vezes você pode se sentir um pouco desamparado, você pode se sentir solitário, você pode sentir que enfim, que você não tem muito bem onde se amparar, assim, de verdade mesmo. Só que essa carta ela vem lembrar que segurança não tem relação com o que a gente tem fora. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente inseguras sobre a vida material. Elas têm um medo, assim, absurdo de ficar sem dinheiro, de não ter de onde tirar dinheiro, de passar algum tipo de necessidade. Só que essas pessoas, elas nunca passaram nenhum tipo de necessidade e, assim, eu diria que é muito improvável que elas passem, assim, só se elas do nada começaram a gastar o dinheiro, assim, comprando um avião, sabe? Mas elas têm dinheiro suficiente para não trabalhar mais e continuar tendo uma fonte de renda. Então, assim, isso é uma prova de que esse sentimento de segurança, ele não vem das coisas, das pessoas, das situações, ele não vem de fora, ele é construído de dentro. E é claro que tem atitudes que a gente pode tomar para ajudar a se fortalecer internamente, para independente do quanto a gente tiver, a gente ter esse sentimento de segurança.
Claro que eu não tô falando aqui de pessoas que passam necessidade, né, gente? Que aí são outros 500. Não é uma questão de insegurança, é uma questão de não ter mesmo. Fica um sentimento assim de eu não tenho onde me amparar, eu não tenho quem possa me salvar, eu não posso desistir das coisas, eu não posso escolher outro caminho porque eu não tenho quem me ajude, não tenho com quem contar para certas coisas. Só que de onde tá saindo essa ideia de que você precisaria que alguém te resgatasse? Que você precisaria que alguém te ajudasse? Você já tem a ajuda que você precisa. Então, se você quer fazer um movimento profissional, você já pode fazer. Se você assim, eu sinto que você tem medo de fazer algumas escolhas, de ir por certos caminhos, porque você tem muito esse medo de e se tudo der errado? O que é que eu faço? Só que você vai construir uma base sólida para isso. Então, por exemplo, quem empreende vai lidar com o dinheiro de uma forma um pouco diferente de quem tem um salário. Porque quem tem um salário tem uma certa previsibilidade com relação à renda. Então, eu sei que meu salário é X, o salário líquido, né? Então, eu vou chegar na data, eu vou receber X. Agora, o empreendedor, não. O empreendedor tem uma variação ali. E aí, por isso, precisa ter uma preparação diferente. Mas não quer dizer que aquela pessoa vai ficar sem nada em algum momento. É uma questão de preparo, de organização. De saber fazer as escolhas. Aqui com o tarô do Osho veio o estresse, que é o 7 de paus. Aí vocês ficam muito nessa coisa assim de querer ter as condições perfeitas, querer que tudo esteja, às vezes se cobrar essa perfeição, né, ter uma autocrítica assim muito exagerada e às vezes assim querer esperar as condições perfeitas. E isso simplesmente não vai existir. Você precisa acreditar aqui naquilo que você quer fazer, em quem você quer ser, enfim, nisso que você está tentando construir. Acreditar que você é capaz de fazer isso. Para que você possa fazer de uma forma sustentável. Eu sempre dou esse exemplo aqui, mas teve um dado momento do canal que eu estava gravando mais vídeos por dia do que eu realmente era capaz. Como assim? Eu estava indo dormir de madrugada para conseguir gravar os vídeos. Todos, né? A quantidade que eu estava postando. Só que isso não é sustentável. Porque eu não tenho só esse trabalho. Então, assim, eu usando esse exemplo do sono, dormir é uma coisa extremamente importante para qualquer ser humano, de qualquer idade. Então, se algo que você está fazendo exige que você comprometa muito da sua saúde, aquilo ali não é sustentável. Porque vai chegar um momento que a sua saúde vai cobrar por isso. Vai cobrar esse preço. Então, você pode fazer aquilo por um período calculado. Ou você entende que não dá pra ser desse jeito.
por exemplo, o meu entendimento foi que não era factível para mim postar 3 vídeos de cada signo todo mês. Então, meu compromisso são 2 vídeos. Quando eu consigo, quando eu tenho mais tempo, eu posto 3. Aqui com o tarô do divino veio a Imperatriz. A Imperatriz traz essa energia assim muito magnética, muito confiante, mas também muito amorosa, muito cuidadosa e muito criativa. Muitos realmente aqui estão criando algo, estão desenvolvendo um projeto, estão abrindo um negócio. E isso é muito positivo. Vocês estão muito preparados para fazer isso, vocês estão prontos para fazer isso, vocês precisam mais acreditar. Tanto em vocês, quanto no que vocês estão fazendo. Aqui com o tarô de Jardim das Bruxas veio a Imperatriz novamente. O Rei de Ouros. O 8 de Ouros. O 4 de Copas. O 7 de Ouros. O Julgamento. O 2 de Paus e o Imperador. Vou botar assim. Eu vejo que alguns de vocês estão gestando algo, ou seja, estão preparando algo para ser lançado, para ser publicado, para ser divulgado, né, para ser colocado no mundo. E isso que vocês estão fazendo exige muito esforço da parte de vocês, muita dedicação, muito comprometimento com o que vocês estão fazendo. Só que me traz muito claramente aqui que vocês de fato têm condição de fazer isso. Vocês estão prontos para fazer isso, sabe? Não falta nada para vocês fazerem isso. É que é uma questão que ela leva um tempo mesmo para se realizar. E nesse tempo tem alguns aprendizados. Então você lança, sei lá, uma versão e aí você percebe algumas coisas, aí você lança uma outra versão, ou então você faz primeiro uma pesquisa e aí depois você lança. Enfim, tem um elemento aqui de colocar, de certa forma, algo em prática, ter aprendizados com isso para poder aprimorar. Então, assim, o fato de que a coisa não sai perfeita de cara não quer dizer que vocês não diz nada sobre a capacidade de vocês de fazer isso. É como diz aquele meme, como assim eu não estou fazendo perfeitamente uma coisa que eu acabei de aprender? É um pouco isso, assim, tem algo, mas eu tô fazendo algo que, sei lá, tô lançando um curso, mas eu já sou professor. Tá, mas quando você sendo professor, você tem uma atuação num determinado lugar, com uma determinada cultura, de um jeito, dentro de uma grade, etc, etc. Quando você está lançando um curso sozinho, é outra proposta. E aí, se você nunca fez isso, você está aprendendo a fazer isso. Mas eu tô seguindo a fórmula lá, a receita de fulaninho. Tá, mas a receita de fulaninho funcionou para fulaninho. Você precisa entender o que é que funciona para você. E não ter medo, vergonha, preguiça de meter a cara, de trabalhar, de se dedicar, de fazer essas melhorias, acreditando no resultado.
tem muito um sentimento aqui de uma certa frustração, assim, de que, ai, não tá bem como eu queria, não tá bem redondinho. Ou então, sei lá, as pessoas não estão dando muita bola pra isso aqui que eu criei. Calma, não é do dia pra noite. Não é porque o seu negócio não vendeu 1 milhão na primeira semana que não presta. A gente tem muito hoje em dia essa cultura do viral, né? Então a coisa para dar certo ela precisa viralizar. E não é assim. Não é assim para a maioria. O viralizar é uma exceção. E do mesmo jeito que uma coisa pode viralizar e morrer ali, então muita gente viralizou com um vídeo e depois voltou a trabalhar com outras coisas. Porque é um pico. Vocês estão construindo aqui algo que tem uma base sólida para ter uma constância. Por exemplo, esse trabalho aqui do canal. Hoje já tem pouco mais de 1.000 inscritos, mas levou 2 anos para chegar nesse número. E aí tinha meses que eu não postei, enfim, eu comecei a ter uma assiduidade melhor ali de postagem em determinado momento. Não lembro direito as datas, mas enfim, não importa. O que importa é que eu estou construindo aqui uma comunidade de pessoas que assistem esses vídeos. Não é uma coisa que vai necessariamente crescer da noite pro dia, mas é uma construção que eu acredito e que as pessoas que estão aqui acreditam também. Então eu prefiro que quem entra não sai ou fique bastante tempo do que ficar entrando um monte de gente e também saindo um monte de gente. Então não fique se comparando, cuidado com expectativas assim muito altas. Às vezes a gente coloca uma barra tão lá em cima que ela é inatingível para qualquer pessoa. E aí você fica eternamente naquele sentimento, poxa, não tá dando certo, poxa, não tô conseguindo. Mas porque você botou a barra lá em Marte. A gente não chegou lá ainda. Então, com esse parâmetro, nada é suficiente mesmo. Só que a vida tá te lembrando que você já fez muito, que você já tá conquistando muito. E que seu esforço está valendo a pena. Você está se tornando uma referência, você está se tornando uma autoridade, seja dentro de um grupo, seja num contexto maior, numa área específica, seja ali dentro da empresa, seja no seu time. Mas isso está sendo construído de grãozinho em grãozinho. Então se prepare, se planeje. Carta do 7 de paus, ela fala sobre às vezes a gente ficar um pouco na defensiva também. E tem um outro baralho que fala assim, que quando a gente está preparado, a gente não tem necessidade de ficar na defensiva, porque a gente confia que vai saber lidar. Então tem uma questão aqui de, à medida que vocês forem construindo isso, vocês irem se preparando para a conquista que vocês querem ter. Ah, então eu tô construindo aqui um negócio para eu poder largar meu emprego. Aí é como eu tava falando sobre aquela questão do dinheiro. Você precisa ter uma reserva de tal maneira, você precisa gerir suas finanças de tal maneira, as finanças da empresa separadas das suas finanças pessoais. Ah, eu não sei fazer isso. Estude, procure quem possa te ajudar, profissionais que entendam, né, desse assunto. Vá se preparando, mas vá tendo em mente que você está se preparando para um lugar onde você vai chegar. Porque você está fazendo o que é necessário para chegar. Então, assim, se eu tô numa jornada aqui
daqui pra cá, e eu tô todo dia dando um passinho, é só uma questão de tempo pra chegar aqui. Agora também assim, se eu começo a duvidar, começo a parar, começo a me distrair com outras possibilidades, eu atraso essa chegada naquele ponto, né? Precisa ser uma caminhada com um certo foco, com uma dedicação específica, né? Cuidado também para não dispersar muito, não tentar fazer tudo de uma vez, né? Vai de pouquinho, faz primeiro uma coisa, aí vê se dá certo. E assim vai. Com o Oráculo Trabalho Sua Luz veio Pleiades, Missão Dupla e o Eterno Desabrochar da Rosa. Essas cartas aqui, elas falam assim, que tem algo que você tá fazendo que não é só pra você. Então, o desenvolvimento, o aprendizado, a construção dessa nova realidade, ela é importante para você, para sua jornada, para sua evolução espiritual, etc. Mas ela é importante para outras pessoas também. Porque você vai impactar outras pessoas com isso que você tá fazendo. E essa carta Eterna Desabrochar da Rosa, ela fala muito que, assim, os desafios, esses desafios que você tá enfrentando, às vezes do tempo, das coisas, enfim, eles não vêm à toa, eles vêm como parte de uma preparação. Então, a gente fala muito nessa leitura que você está se preparando para algo. Então, entenda os desafios, as coisas que estão acontecendo como parte desse preparo. E não como simplesmente algo, uma demanda, algo que tá vindo atrapalhar, enfim. Veio aqui o 7 de pergaminhos invertido e o escriba, que é um arcano maior, né? O escriba, ele traz muito essa energia que eu tava falando no começo, assim, de você construindo algo, né? De você escrevendo sua própria história, de você criando algo na sua vida, né? Criando o que você vai viver. Pode ser que o que você está fazendo tenha relação com escrita, com educação, com algum tipo de comunicação. Aí tem uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, lembrei agora, cuidado para você não sair anunciando as coisas antes do tempo, tá? Cuidado para também não prometer demais. Então, esse negócio vai assim, fazendo isso aqui, você vai conseguir fazer X, Y, Z. E às vezes, assim, não é bem assim, sabe? Tenta ser bem realista, bem pé no chão com relação ao que você tá prometendo. Não ache que você precisa prometer coisas milagrosas para as pessoas poderem querer. Tá muito comum isso na internet, principalmente com relação a cursos, né? Que, você fazendo esse curso, você vai ganhar não sei quantos mil reais. Eu fiz tal profissional ganhar não sei quantos mil reais depois que aprendeu o meu método. E, cara, aquela pessoa pode até ter ganhado aquele valor, mas não quer dizer que foi necessariamente por causa daquele método. Às vezes aquilo não é nem verdade, mas enfim, cuidado um pouco com o que você promete, assim, seja bem pé no chão, né, com relação ao que você está prometendo, ao que você está oferecendo e confie no que você está entregando. Tem um cara que fala de finanças pessoais aqui na internet, que ele se chama Breno. Ele é bem conhecidinho já. E ele tem uma abordagem assim, muito realista sobre as finanças. Ele tava vendo um vídeo dele hoje falando sobre uma pessoa que vai comprar um carro de 70 mil. Aí ela vai dar uma entrada de 35 e vai financiar o resto. Aí tem algumas perguntas que ele tava fazendo ali para essa pessoa para entender
como ela estava tomando essa decisão e como ela pretendia pagar esse carro. Então, assim, ela tinha esse valor da entrada, só que ia consumir toda a reserva financeira dela. Ela ia ficar zerada. Além disso, o tamanho da parcela do financiamento não cabia no orçamento dela. Então, ela ia precisar abrir mão de outras coisas ou ia precisar ganhar mais dinheiro. Mas da maneira como ela estava ali, não tinha condição dela comprar aquele carro daquele jeito. E ele foi demonstrando isso fazendo perguntas que parecem muito óbvias, mas que às vezes na ânsia de dar um passo maior do que a perna, a gente não faz a pergunta. Porque todo mundo quer conquistar, todo mundo quer ter conforto, todo mundo quer viver bem, todo mundo quer não se preocupar, não se aperrear. Só que isso é construído, ainda mais na sociedade que a gente vive, né? Ó, essa carta do sete de pergaminhos invertida, ela fala que algo que você tá fazendo pode não estar andando na velocidade que você gostaria. E aí tem uma certa pressa, mas assim, as cartas elas estão pedindo para você conter essa pressa e observar os detalhes, olhar com atenção para cada aprendizado, para cada ajuste que precisa ser feito. Porque isso não tá vindo para te atrasar, isso tá vindo para você ter uma construção mais sólida. Então, sei lá, eu tô construindo uma cadeira e aí eu percebo que uma perna ficou bamba. Antes de alguém sentar na cadeira, eu preciso arrumar. Ou então eu posso fingir que eu não vi e alguém vai sentar e pode acabar se desequilibrando e caindo. Não é um problema assim, nossa, a cadeira não dá pra sentar porque tá bamba. Dá, mas não é o ideal, né? Não é o mais adequado. E principalmente se eu vi que ela tava bamba e eu deixei seguir, né? Então, olhem com essa perspectiva assim, mais elevada para esses desafios, para essas questões, para esses ajustes. Esses ajustes valem a pena, eles são necessários. Não subestime esse momento, não subestime esses aprendizados. Aqui com o oráculo da mulher sistêmica veio: escuta os risos, escuta os risos da sua criança interior. Ela tem muito orgulho de quem você se tornou. A adulta em que ela a adulta que ela precisava ter por perto na infância. Dê para ela tudo que ela acha que faltou um dia: amor, carinho e acolhimento. Você tem tudo o que ela precisa. Afirmação: agora eu dou para minha criança interior tudo que ela acha que faltou. Esse medo, essa insegurança que alguns de vocês têm pode ser uma ferida muito profunda. Mas lembrem-se, vocês têm tudo que essa criança interior precisa. Vocês têm tudo que vocês precisam. Vocês estão se preparando. Não precisa ter medo, não precisa desconfiar, sabe? Vai dar certo. Vocês estão andando o caminho. Aqui com o oráculo dos orixás veio boiadeiros, garra e força de vontade. Não desista de seus ideais, seja firme. As tempestades na vida existem para serem vencidas. Use sua intuição e seus instintos mais primitivos para recobrar seu vigor, corrigir sua rota de trabalho e vencer. É isso, gente. É seguir em frente e tentar não se desmotivar diante dos obstáculos, tá bom? Quem gostou, curta, compartilhe, comente esse vídeo e para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatarot.com.